Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, referente aos jogos filtrados para a próxima terça-feira, dia 16 de janeiro, o ano é 2024. E como eu havia dito ontem no vídeo, referente às análises de hoje, mais uma vez batemos a tripla promissora. Que contraste, que ironia, né? Ultimamente a tripla promissora é que está dando greens. E eu dei ênfase a essa observação ontem no vídeo. Quem assistiu lembra muito bem do que foi dito. E quem não assistiu, eu peço a gentileza que vá até lá e aproveita, se inscreve, né? Canal Muita Bola Nessa Hora no YouTube, TikTok, Instagram. Porém, a prioridade que eu estou dando no momento é o conteúdo colocado lá no YouTube, e automaticamente eu acabo compartilhando aqui também no TikTok e coloco também lá na página do Instagram. Porém, essa página, ou seja, o Instagram, eu não estou dando tanta, digamos assim, atenção. Eu peço até perdão porque está corrido e infelizmente, né? Infelizmente também eu estou dando prioridade ao conteúdo do YouTube. Batemos a tripla promissora, mas em contrapartida a tripla do dia ficou pelo empate e desclassificação, eliminação, melhor dizendo, do Vitória pela Copinha, Copa São Paulo. Após 1-1 contra o Ibrachima, a equipe sucumbiu nas penalidades 6-5 para o adversário. E a Argélia, que estava ganhando o jogo, de repente sofreu um empate e não conseguiu a vitória, também empatou 1-1. Já a Juventus, com direito a placar exato, atropelou pelo campeonato italiano, se fala a memória, foi Copa da Itália, fugiu agora da memória. Enfim, é o futebol. O Palmeiras foi eliminado hoje pela Copinha, uma das maiores zebras, na Copinha, melhor dizendo, uma das melhores zebras, melhor dizendo, aí da Copinha deste ano, né? Pela equipe do Aster, se não fala a memória. O Palmeiras foi eliminado 1-0, agora há pouco. Então é o futebol. Se não tem competência ou deixa que o adversário seja mais competente, melhor dizendo, aí fica difícil. O Vitória criou as maiores e melhores oportunidades de gols, oportunidades reais, principalmente no segundo tempo. Não teve a competência de virar a partida para 2-1 e aí foi para os pênaltis. A gente já sabe o que é que aconteceu, né? Vitória da equipe do Ibrachima. É o futebol. Aquele preciosismo, aquela jogada de efeito, principalmente quando está ali cara a cara, ou com boa oportunidade real de gol, e você acaba, digamos, por fantasiar demais na hora do gol, quando deveria fazer o simples, aí acaba pagando caro. O Vitória teve chance real de gol em alguns momentos, o jogador tentou dar de letra, ou deu de letra, e em outras era simplesmente chutar no gol, e aí aquele preciosismo, aquele toque a mais, aquele drible a mais do jogador brasileiro acabou comprometendo uma vitória quase certa do rubro-negro baiano. Mas o futebol não perdoa, né, desaforo, e aí o Vitória foi eliminado nas penalidades. E eu expliquei muito bem que era um jogo perigoso. Quem assistiu o vídeo pôde prestar bastante atenção nisso aí, entendeu? Eu temia por esse jogo, coloquei 2-1 e era para cravar o placar, né? Mas infelizmente o Vitória foi menos competente do que o adversário nas penalidades, já que o jogo acabou 1-1. Mas enfim, tripla promissora, mais uma vez sobressaindo. O bilhete do dia, o bilhete do administrador, né, aquela múltipla de 6 jogos, se não falar a memória, né, ficou por um gol aí da equipe do Schalke, se não falar a memória, né? E infelizmente não batemos uma odd de quase 10, brincadeira, né? Mas faz parte, bola para frente. Batemos placares exatos e chegamos perto aí de bater essa múltipla, bilhete pronto, que ia ser muito positivo em termos de greens para nós. Mas vamos focar aí nessas triplas, principalmente a tripla promissora, viu? Tá dando muito certo aí a tripla promissora, muito mais do que a tripla do dia. Bola para frente, segue o jogo. O importante é que estamos na caminhada, mandando conteúdo com seriedade, honestidade e explicando, né, analisando os jogos. Porém aqui não é evidente, muito menos a gente tem bola de cristal. O Palmeiras foi eliminado por um time desconhecido, se não falar a memória é o Aster, né? E aí? Palmeiras, um dos principais favoritos, e acabou sendo eliminado. Quem esperava essa eliminação do Palmeiras hoje? É o futebol. Tem que ter competência, tem que ser eficiente, criar situações reais de gol e fazer, porque senão fica pelo caminho, principalmente nessa Copa São Paulo. Desculpa aí, pessoal, estou tendo aqui uma interferência aqui na posição da câmera do celular, mas o conteúdo segue, beleza? Agora partindo
para os jogos de amanhã, tripla do dia, de novo ela, hein, pessoal? Vamos ver se a gente bate ela amanhã, mas a tripla promissora também eu vou mandar lá no final do vídeo. Vai ter tripla promissora, top 5, top 10, a tripla do dia e algumas probabilidades de placares exatos e formatação de duplas e triplas. Vai que uma hora acontece. Então vamos ficar de olho aí no conteúdo, vamos valorizar. Não subestime esse daqui, porque você pode, entendeu, se arrepender. Recordes batidos aí não é por acaso. Muitos recordes batidos, quem acompanha a trajetória sabe do que eu estou falando. Então não subestime. Campeonato italiano, 4h45 da tarde, rodada 20, a bola rola para Juventus, segundo colocado, uma campanha espetacular, versus Sassuolo, 14º com 19 pontos. Sassuolo está ali, ó, bem próximo do primeiro da zona do rebaixamento, que é a Verona, com 18 pontos. Então, 17 pontos, melhor dizendo, a diferença é apenas de 2 pontos. Sassuolo 14º, Verona 18º, 19 para o Sassuolo, 17 para a Verona. Agora, no caso da Juventus, está separado aí do líder Inter de Milão, 51 pontos, por diferença de 5. Então é de extrema importância que a Juventus amanhã confirme esse favoritismo, porque ela aí iria 49, ficaria só a 2 pontos da Inter de Milão. Em caso de tropeço amanhã, derrota ou até mesmo empate, dependendo do que vem acontecer no próximo jogo da Inter de Milão, essa diferença ela só tende a crescer. Então é bom que a Juventus não desperdice ponto amanhã e nem jogue por água abaixo esse grande favoritismo. A equipe está a 16 jogos invicta, 13 vitórias e 3 empates, venceu 5 dos últimos 5 jogos, obviamente, sendo 3 como mandante. Mostra uma força muito grande dentro de casa, em especial. A equipe está invicta nos seus domínios há 14 jogos, com 10 vitórias e 4 empates, uma média de 2,5 gols por partida. Já a equipe do Sassuolo perdeu 5 dos últimos 7 jogos e venceu apenas 1. Fora de casa venceu apenas 2 jogos nos últimos 18, é um péssimo visitante. Um grau de aproveitamento ridículo, pífio, a realidade é essa, mas é o futebol, né? Só números, estatísticas, análise, né? Conteúdo com seriedade e honestidade não ganha jogo. Precisa que a equipe que está lá, que é a favorita, no caso a Juventus, faça por merecer. Entre lá sem sapato alto, entendeu? Com seriedade, indo para cima, impondo o seu jogo desde o início, que ganha e ganha com autoridade, ganha e ganha bem. Mas precisa pôr em prática tudo isso que foi dito previamente. Beleza, pessoal? Então, desses 18 jogos fora de casa, onde a equipe do Sassuolo venceu apenas 2, ela sofreu 11 derrotas. É muita derrota no caminho do Sassuolo, principalmente como visitante. Uma média negativa de 2 gols contra por jogo. Se pelo lado da Juventus a média positiva por jogo é de 2,5 gols, pelo lado do Sassuolo a média negativa é de 2 gols contra por partida. Nos últimos 10 jogos, confronto direto, em 8 deles houve ambas marcas. Ó, o ambas marcas aí bailou 8 vezes nos últimos 10 jogos. Então, para quem gosta do ambas marcas, é uma boa observação. Mas ainda assim eu acredito numa vitória da Juventus já no primeiro tempo, uma boa entrada, acredito muito nessa vitória. A melhor entrada, a entrada mais sensata seria o mais de 1,5 gols, né? E essa vitória da Juventus no primeiro tempo, ela me agrada muito. E a vitória também no tempo normal me agrada muito mais. Probabilidade de placar exato, 3-1 para a Juventus. Entendeu? A Juventus que é absoluta no que diz respeito aí aos números, contrastando com o seu adversário. Confronto direto, ela também levou a melhor e vive um momento, repito, espetacular. A Juventus faz uma grande temporada e tem reais condições aí de brigar palmo a palmo com a Inter de Milão aí, né? No caso, no presente momento aí, por essa primeira posição. Beleza, pessoal? Então, Juventus para vencer, seco, para mim é a melhor entrada, assim também como mais de 1,5 gols. Essa vitória no primeiro tempo tem muito valor e eu acredito muito. Probabilidade de placar exato, 3-1 para a Juventus, ou mais de 1,5 gols, ou vitória no primeiro tempo também me agrada bastante. O mais de 2,5 gols é uma boa opção, mas a gente sabe, né, para uma equipe que está brigando pela primeira colocação e quer diminuir para 2 pontos essa diferença
no caso, para Inter de Milão, que é o líder, 1-0 amanhã é goleada. Então, os 2,5 eu não indico, eu não aconselho, mesmo eu acreditando nessa probabilidade de 3-1. Né? Porque a gente sabe, o adversário sabe da superioridade da Juventus, né? Sabe dos números e também sabe das suas limitações. Então, vai que entra lá fechadinho, jogando por uma bola, dificultando, né? Desgastando, e aí de repente o 1-0 passa a ser um resultado com sabor de goleada, no caso para a Juventus. Então vamos com calma, 2,5 eu a princípio não indico, mesmo sabendo que tem uma alta probabilidade, beleza pessoal? Agora vamos para a Copa do Rei, oitava de final, 5 horas da tarde, Atlético de Bilbao e Alavés. O Atlético de Bilbao está invicto a 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. Que momento do Atlético de Bilbao, né? Já a equipe do Alavés venceu apenas 3 jogos nos últimos 8. 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 6 gols e sofreu 8, uma média positiva de 1 e uma média negativa de 1,5. Já a equipe do Atlético de Bilbao tem média positiva de 2,5 gols por jogo. Nos últimos 10, em 6, não sofreu gols. Então a média do Atlético de Bilbao no momento é de 2,5 gols por jogo, contra uma média de 1 gol positivo do Alavés. Beleza, pessoal? Em casa, a equipe do Atlético de Bilbao está invicto a 10 jogos. São 8 vitórias e 2 empates. Média de 2,5 gols por jogo, ela permanece, né? Marcou 27 gols nos últimos 10 jogos e sofreu 10, uma média aí de 2,5 gols e uma média negativa de 1. Houve ataque muito positivo da equipe do Atlético do Bilbao, muito eficiente. Nos jogos aleatórios, confronto direto, está invicto a 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates, marcou 4 gols e sofreu 1. Confronto direto, jogando em casa, 10 jogos de invencibilidade, porém, uma observação, são 5 vitórias e 5 empates. Então, quem for entrar amanhã nessa vitória seca do Atlético de Bilbao, o empate anula, tem valor, entendeu? O Alavés, apesar desses números inferiores, não é um time bobo, entendeu? Não é um time ingênuo. Então, a entrada a mais de 1,5 gols, ela tem muito valor. Essa vitória seca do Bilbao me agrada muito, porém, esse empate anula tem valor. Beleza, pessoal? Então, não vamos se empolgar tanto. O mais de 1,5 gols, para mim, é uma boa opção. Beleza? Essa vitória me agrada. Mas, aqui o histórico mostra esses números de empate sobressaindo aqui, até mesmo em número de vitórias em determinado momento. Mas, ainda assim, a vantagem é do Atlético de Bilbao, tanto na temporada, no grau de aproveitamento e também no confronto direto, probabilidade de mais de 1,5 gols me agrada muito. E essa vitória seca também do Bilbao, mas não descarto também um empate anula, beleza? Agora vamos para a Copa da Inglaterra, 32 avos de final, 4h30 da tarde, a bola rola para Wolverhampton e Brentford. O Wolverhampton perdeu apenas um jogo nos últimos 7. Faz uma boa temporada, né, em termos de aproveitamento, né, dentro das suas limitações, não deixa de ser uma boa temporada. São 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 12 gols, sofreu 6, tem uma média positiva aí de 2 gols próprio partido e negativa de 1. Já a equipe do Brentford perdeu 5 dos últimos 6 jogos, 1 empate, 5 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 12, uma média positiva de 1 gol e negativa de 2. Em casa, a equipe do Wolverhampton está invicto a 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates, com uma média de quase 2 gols próprio partida, já que marcou 14 e sofreu apenas 7, uma média negativa de 1. Confronto direto, jogos aleatórios, são 5 jogos de invencibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Já como mandante, um empate nos últimos 8 jogos, ou seja, dentro de casa esse confronto direto raramente termina empatado. Favorito a equipe do Wolverhampton amanhã, na minha visão, probabilidade de 2-0 para o Wolverhampton. Se não for na memória, esse jogo aí é o jogo da volta, né? O jogo de ida foi 1-1. O Wolverhampton tem tudo para vencer essa partida aí, 2-0. Fora de casa, a equipe do Brentford nos últimos 6 jogos venceu apenas 1 e perdeu 5, marcou 5 gols e sofreu 11, média positiva de 1 e negativa de 2. Olhando aqui, por se tratar de Copa, que a gente sabe como é que é, né? Tem suas pegadinhas. Pelo grau de aproveitamento do Wolverhampton
e do Brentford é jogo para 2-1 Wolverhampton, mas eu vou dar essa moral pro Wolverhampton e acredito que ele vence esse jogo por 2-0 e não sofre gols. Isso é uma visão minha, é uma análise minha, ninguém é obrigado também a pôr debaixo do braço e ir lá e canetar, beleza, pessoal? Mais de 1,5 gol tem valor? Obviamente que sim, mas essa vitória do Wolverhampton me agrada muito mais, beleza? Ambas marcas, a princípio, eu descarto. Tripla do dia pré-analisada, lembrando, além da tripla do dia, a gente vai ter a tripla promissora no finalzinho do vídeo, vai estar lá, mas não deixa de se inscrever lá no canal se não é inscrito, deixar o like, entendeu? Colaborar para que o YouTube possa recomendar o conteúdo para as demais pessoas, beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima.